o Botafogo fez muito bem em ganhar de 5-0. Por quê? E aí eu quero saber do Mauro também, eu sei que o Mauro já citou um pouco isso por alto, porque o Botafogo, ele pode começar o jogo no Uruguai com o time todo reserva, gente. Porque o Botafogo, ele disputa o Campeonato Brasileiro, ele é o líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo pode ir para o Uruguai, entrar em campo, claro, leva os medalhões ali, vai que dá uma tragédia no primeiro tempo, coloca lá Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino, Alexander Barbosa, Gregory, que eu acho um bom jogador, coloca tudo ali no banco, tudo no banco, bota o time todo reserva. Por quê? Porque aí o Botafogo pode continuar brigando de igual para igual com o Palmeiras, porque a gente falou muito que para o Palmeiras seria uma vantagem ter o Botafogo na Libertadores. Só que agora, para a próxima rodada, o Botafogo pode ir muito suave nessa Libertadores, né, Vamp? Eu acho que esse 5-0 foi muito importante para isso. O Botafogo já está na final. Então, pode poupar para o Brasileirão, onde agora o Palmeiras jogou a diferença para 1 ponto e vai ter o confronto direto ainda contra o Palmeiras em São Paulo, né, Vamp? Verdade, né? O 5-0 dá um conforto maior, lógico. Uma semifinal, se abrir 5-0, e aí, na sequência, tem o Campeonato Brasileiro que está liderando, com 1 ponto de diferença, onde o Palmeiras tem um jogo duro também. O Palmeiras pega o Fortaleza. E no confronto direto, Vojvoda com o Abel, o Vojvoda está ganhando, está 4-3. E o Fortaleza sonha também com o título. Uma posição melhor, ficar entre os 4 melhores para poder ir direto para a Libertadores, né? Não ir para a pré-Libertadores. E o Botafogo vai ficar de olho. Por acaso, se o Fortaleza vem fazer um jogo duro aqui, consegue tirar um empate ou uma vitória, e o Botafogo fizer o dever de casa contra o Red Bull Bragantino, que não está bem na competição, está louquinho também para entrar ali na zona de rebaixamento, você consegue, de repente, abrir 4 pontos e ter uma gordura a mais. De repente, você chega na antepenúltima rodada, Botafogo e Palmeiras. A gente não sabe o que vai acontecer na final da Libertadores. Você com essa gordura para título, pode acontecer o que aconteceu com o Flamengo e o Jorge Jesus, que ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro. É viável ainda para o Botafogo. O Botafogo está na frente do Palmeiras na competição e com uma gordura muito grande numa semifinal de Libertadores, né? Então, quer dizer, e o plantel não é fraco. Pô, se você pegar o time reserva do Botafogo, é melhor do que muitas equipes aí. Ó. O time reserva do Botafogo é melhor do que o titular do Corinthians. Mas você chutou muito embaixo. Vamos pegar um time intermediário? Aí não, né, pô? Você pega o time do G4, é melhor que o Cuiabá, é melhor que o Atlético Goianiense. Vamos pegar uma coisa mais... Vai. Vamos pegar... É melhor que o Vasco. Vasco, por exemplo. Pegar uma coisa mais... É melhor que o Vasco. É melhor que o Vasco. Você meteu lá embaixo também, né? Agora, tem um detalhe importante aqui. Pô, ainda tem o Alan, né? Que eu nem lembrava. O Alan tá no Botafogo também. Tá lá também. Tem um detalhe... Tá vendo aqui a tabela, Thiago? Aliás, até Bruno Landi, pode ficar atento, isso é bom, hein? Olha só. Botafogo joga sábado contra o Bragantino. Aí você pensa, pô, vai ter que poupar o jogador, tem a Libertadores. Não tem que poupar ninguém, porque ele está classificado. Ele pode colocar um time B contra o Peñarol, claro, e jogar completaço contra o Bragantino. O jogo é sábado, quarta, quinta, sexta, sábado. Digamos que ele vence, tudo mantém a liderança. Aí ele vai jogar com o Peñarol, ele pode botar o time cheio de reservas. Aí ele vai jogar na quarta-feira o jogo. Ele só vai jogar na outra terça contra o Vasco, em casa. Ou seja, dá para jogar também com o time completo. Dá para jogar completo, tranquilamente, na outra semana. Aí ele vai jogar depois do dia 9 com o Cuiabá, em casa de novo. Depois ele vai visitar o Atlético no dia 20 de novembro. Detalhe, os dois vão estar envolvidos com a proximidade da Libertadores, né? Pode ser uma prévia da final, desde que o Atlético se classifique. Aí depois ele vai pegar o Vitória no dia 24 do 11. Esse jogo, será que vai ser dia 24? 3 dias antes? Esse aqui é que talvez ele tenha que botar reserva, mas é em casa. Dá para ganhar com o time reserva. O time reserva do Botafogo é bom demais, pô. E aí o que é importante, a final da Libertadores é 30 de novembro, um sábado. Palmeiras e Botafogo, a priori, está marcada, para 1º de dezembro. Esse jogo não vai ser. Claro que não. Então, talvez esse jogo fique mais para o final. Mas ou seja, o Mauro Adrielson é reserva também. Adrielson também. Votou. As circunstâncias podem forçar a CBF a jogar o jogo que pode ser uma decisão para o final. A gente vai ter, de novo, um jogo final. Um jogo final. Não é? É muito possível que aconteça. Muito legal. E qual a vantagem do Botafogo aqui? Ele, tirando o jogo do Vitória, que vai ser perto da final, né, da Libertadores, ele pode jogar inteiro todos os jogos. A vantagem do Palmeiras, o Palmeiras só se preocupa com uma competição. O Botafogo, de certa forma, ele pode se preocupar agora só com o brasileiro, até chegar na semana da final.
Claro. E nós estamos ainda... Falta mais de um mês, hoje é dia 24, né? Então falta um mês e 6 dias a final. Você falou uma coisa interessante. Faltam praticamente 5 semanas. O adversário dele pode ser o Atlético, ou seja, está na mesma preocupação também. Isso, quando se aproximar ali da competição, se enfrentam em condições de igualdade. Exatamente, os dois estão preocupados. Aí ele vai a Minas, aí o Milito vai botar também o quê? O time B, ele vai se preservar. E o Atlético tem jogos atrasados a fazer, então o calendário muito apertado. Tem final de Copa do Brasil no meio para ele. Antes disso, aliás, a final é 3/10. Botafogo e Atlético é dia 20, é 10 dias depois da final. Quer dizer, o Atlético vai ter um desgaste ainda de 2 jogos com o Flamengo. Quer dizer, esses jogos aqui o Atlético vai acabar administrando no elenco. Então a vantagem do Palmeiras de só jogar uma competição, ela ainda existe, mas ela agora ficou bem menor, porque o Botafogo pode mergulhar só no Brasileiro. É a importância da goleada de ontem. Foi super importante. No contexto da temporada, se o Botafogo ganha de 2-0, também não ia perder lá de 3-0, duvido. Mas 2-0 você não tem como facilitar, você tem que ir com força máxima, não precisa mais. Então sábado ele pode botar um time forte contra o Bragantino, que está aliás caindo pelas tabelas, né? Louco para participar da briga do rebaixamento e seguir em frente. Os caras lá estão conseguindo falir loja do McDonald's, né? Tem toda a estrutura, tudo. E os caras estão falindo. Já viu falir o franquia do McDonald's? Não, né? Vem tudo pronto, tudo feito, tudo ajeitado. Metendo os caras lá no Bragantino que eles estão conseguindo falir franquia do McDonald's. Tá tudo pronto, tudo ajeitado, eles estão conseguindo levar o time para a segunda divisão. Inacreditável a incompetência dos caras. É um negócio inacreditável. É falir franquia do McDonald's. Impressionante. Assustador. Não ia virar no 3-0 também. E aí foi até bom, né, Mauro, você falar isso pro Vampeta, que aí hoje ele não tá gritando, Mauro, falando que o Peñarol é pentacampeão da Libertadores. Hoje eu não escutei essa palhaçada que ele fala o tempo inteiro. Quando eu falo que o time do Peñarol é ruim, é pentacampeão, hein? É pentacampeão na década de 60. Foi 3 vezes na década de 60. Hoje é um time horroroso. Levou de 5-0 do Botafogo. Então as merdas que você fez na Plim não vale nada, né? As merdas que você fez lá na Plim, saindo entrevistando aí, mundo afora, você apaga tudo também. Aí bate no peito, já entrevistei o Messi. Paquito. Já estive não sei o quê, Paquito. As merdas que você fez, então apaga tudo. Só vale hoje. O passado não conta, principalmente dentro do esporte. No Paquito ele foi bem pra caramba. O Paquito, uma das coisas mais brilhantes da vida dele, pô. Paquito bonitão. Ele era o chefe dos Paquitos. Bonitão, cara. É verdade. Pô, eu vi lá, eu falei, pô, olha aí o Thiago, cara, que legal. Adorei. Fiquei fã, mais ainda. Por exemplo, como você é ridículo, Flávio Prado. Agora, a gente tá falando desse Botafogo, né, velho? Aproveitando agora o seu ânimo pra me atacar, que aí você se anima. Aí, quando é pra me bater... A história conta, ó, o Nottingham Forest, né? É bicampeão europeu e o Arsenal não é ainda. Só que o momento do Arsenal é melhor do que do Nottingham Forest. Então, isso que eu tô falando é passado. Quem fala do Nottingham Forest hoje? Mas quando aparece lá, os campeões europeus, ele tá lá, viu? Bom, tá lá, mas ninguém fala dele hoje. Ninguém fala assim, nossa, o Nottingham Forest é um baita adversário pro City na Champions, porque ele é bicampeão da Champions. Ninguém fala isso. Ele tem mais títulos de campeões da Champions do que o Manchester City. Não sei, cara, mas eu tô te falando que no presente, se o Manchester City cai como o Nottingham Forest, como o Flamengo caiu com o Peñarol, ninguém vai falar, gente, o Nottingham Forest é bicampeão da Champions, é um perigo pro City. Não. Vão falar, já era pro Nottingham Forest, vai ser atropelado. É isso, é a mesma coisa. Mesma coisa. Foi campeão no passado, mas hoje é um time fraco. Hoje não tem ali o investimento que tem os outros. Pra mim já tá garantido, tá? Atlético Mineiro e Botafogo na final da Libertadores. Eu acho impossível o River virar para cima do Atlético Mineiro uma vitória de 3-0, eu acho. Sei que tem muita gente que acha possível. E aí o Peñarol, eu nem digo, né, gente? O Peñarol reverter 5-0, nem a imprensa uruguaia. A imprensa uruguaia já tá dando como acabado. Teria favorito para vocês num confronto Botafogo e Galo? Eu vou de Botafogo, cara. O Botafogo me impressiona muito o que vem jogando esse Botafogo. Mauro? Não, acho que não teria favorito, não. Jogo único, é outra preparação, outra mobilização, especialmente se o Atlético ganhar a Copa do Brasil, né? Aí ele vai turbinadaço para essa final. Acho muito difícil falar antes da final da Copa do Brasil e também como estará o Botafogo no Brasileiro. Essas duas competições podem afetar um pouco no momento técnico das equipes, até anímico, mas
A priori, eu acho que tem tudo para ser um jogo equilibrado. É um jogo só, né? É bom lembrar, é um jogo só em campo neutro e isso, evidentemente, muda bastante a relação a... Por exemplo, fosse em campo neutro, jogo único, será que o Atlético meteria 3-0 do River Plate? Será que o Botafogo faria 5-0 se não estivesse no seu estádio, no seu gramado, né? Contra o Peñarol? Jogo único. Né? Fosse o jogo único em campo neutro. Pode estar, não sei se é à tarde ou à noite, todo mundo diferente, um jogando mais do que o outro. Os dois jogando no jogo único no Equador. O Botafogo seria favorito, sim. Mas talvez não fosse 5-0. Então, o mando de campo você pesa. Você está no seu habitat, no seu estádio, apoio do seu torcedor, quando tem. Então, eu acho que é muito difícil falar em favoritismo e falta muito, né? Falta muito até lá. Vamos ver como é que vai ser. Aquela coisa, você fala, favorito, chega numa hora, machuca um cara importante, tem um problema qualquer. E em tese, assim, o Botafogo é um time melhor, como time. Mas individualmente o Atlético também tem jogadores muito bons, né? É bem aparelho. E você acha que pesa, Mauro, o fato do Atlético Mineiro ter título de Libertadores e títulos recentes, né? E o Botafogo não? Pode gerar uma pressão maior no Botafogo por ter que conquistar um título de expressão? Depende de como é que internamente as pessoas lidam com isso, né? Se dentro do clube esse assunto for repetido exaustivamente a ponto de deixar o jogador mais pressionado, dependendo de sua personalidade, pode ser que sim. A questão é não envolver isso, porque isso é uma história do clube. O cara chegou no clube esse ano, Luiz Henrique, era do Fluminense, foi formado do Fluminense, estava na Espanha, ele chegou agora, ele vai carregar esse peso? Eu acho que não. Agora, se ficarem falando para ele toda hora, claro, o cara fala, caramba, né, o torcedor e tal, o pessoal do clube, o pessoal aqui está tudo ansioso e tal, pode ser que o cara, tô falando Luiz Henrique, poderia falar qualquer outro jogador, né? A priori, acho que não afeta tanto, não. A gente está voltando aí para a rádio Jovem Pan, de volta à rádio, agora na rádio e no YouTube, e é o que o Mauro falou, né? Tem isso. Falta muito tempo para uma final. Então pode ter desfalques, podem ter desfalques, não podem. É difícil ainda apontar um favorito, mas mostra a hegemonia do futebol brasileiro, né, Flávio? Mais uma final brasileira. Lembrando, os últimos 5 títulos de Libertadores são do Brasil. 2 do Flamengo, 2 do Palmeiras e 1 do Fluminense. Esse é um problema que a Conmebol está tendo que administrar, porque hoje a condição financeira dos clubes brasileiros, alguns, né, claro, ela é muito superior à maioria dos clubes de toda a América. O Boca é um clube com sérias dificuldades financeiras. O próprio River está mais estabilizado, mas não tem a condição... Até o River até um pouco mais, mas ele está com dificuldade de acertar o time. O Gallardo chegou e não conseguiu ainda alinhar a equipe. É muito cedo, né? O trabalho de Michelis não foi como eles esperavam. Mas a hegemonia do Brasil passa muito pela condição financeira, né? Então você tem hoje aqui no Brasil um Flamengo estabilizado financeiramente, um Palmeiras, um Botafogo, um Atlético Mineiro e mais gente se estabilizando. O Fluminense foi meio com ponto fora da curva, mas realmente a maioria está estabilizada e o ano que vem estará brigando de novo. E aí a gente vê um Peñarol com a camisa espetacular, mas sem a condição financeira de encarar os times brasileiros. Você tem um Nacional, você tem um Independiente, você tem uma série de clubes tradicionalíssimos. O Peñarol agora está tendo um aporte financeiro. O Verão está brigando lá com o governo argentino que não quer aceitar e tal, mas ele vai ter um aporte financeiro. Aí passa a ser uma equipe interessante para poder brigar no mercado, para ter jogadores de nível. Por hora só o Tajeres lá de Córdoba que briga, né, que tem uma estabilidade, que tem um sistema mais profissional e para poder ter uma condição de brigar no mercado. Então, assim, o futebol brasileiro está sobrando, está com muita facilidade. E você quer ter um torneio internacional quando acaba sendo apenas a extensão de um campeonato brasileiro ou de uma Copa do Brasil. Não vejo muita possibilidade de mudança desse quadro a curto prazo, não. Acho que nós vamos continuar tendo essa hegemonia brasileira nos próximos anos, como já tivemos uma fase nos anos 70, por exemplo, onde os argentinos deitavam e rolavam, né? 60 era equilibrado, começo da Libertadores, 70, 80, os argentinos prevaleceram muito, aí foram os títulos seguidos do Estudiantes, do Independiente, e aí o Brasil estava numa situação inferior e tal. E hoje, aí a partir de 90, a coisa equilibra, mas fica equilibrado mesmo, e nos últimos anos, com a condição de dinheiro do Brasil melhor do que o da Argentina, muito melhor, aí a coisa passa a ter esse desequilíbrio total.